Então é só mais uma história. Mas é só mais uma história? E o que que não é história? Então tudo é só mais uma história. Então tudo é só história? O que que significa ser história, então? É fazer com que a gente viva aqui na Terra. É estar criando histórias. Então a Para que história é a verdade, a não é história é o que tu mentira. quiser. É o que tu Se quiser. só tem história, a história é a verdade. Ou não Se tem tu só quiser que seja verdade ou só mentira, é mentira. mentira. Se quiser entender como verdade, é verdade. Qual a diferença se eu quiser entender como mentira e se eu quiser entender como verdade? Mentira é algo que você não aceitou bem, você não gostou, você não acredita, você inventou, mas você não acredita na sua própria invenção. Você tem isso como mentira. Verdade é algo que você inventou e acredita na sua invenção. É a diferença do acreditar ou não acreditar no que você inventou. E o que que Mentira muda isso para mim? Acreditar ou não na minha existência? muda talvez a parte de viver sua essência, porque ao inventar história e não acreditar na história, você não está vendo sua essência. E ao inventar histórias e acreditar na sua história, você está vivendo a sua essência. E ao viver a sua essência, isso que é a parte que importa, né? Parte genuína de autoria que te dá autoridade de continuar criando tuas histórias e vivenciando plenamente. Tá. Então tem uma diferença grande entre acreditar que tudo é mentira, holograma, Matrix, e perceber que tudo é uma verdade que a gente participa criando, ou co-criando, como querem dizer. Sim. Então, se alguém num casamento diz assim, 5 anos eu estava contigo, mas eu nunca te amei. Ele falou, bom, você estava co-criando como uma mentira e eu estava co-criando a nossa vida, criando eu, que era verdade, e eu te amei e eu estava sendo feliz. Então, se agora não é mais feliz, porque só existe o agora, então, Tá tudo bem, mas naquele tempo que a pessoa se sentiu amada, ou para ela o que importava era amar, porque às vezes o que é mais importante para a pessoa que ela entende como mais importante é ela amar, não exatamente receber o amor, e ela estava amando, então para ela aquilo foi verdade. significa então que o amor está comigo, não está fora de mim, só depende de mim. Sim, depende como a interpretação do que eu faço dele, o que eu entendo como amor. Se eu entendo como amor amar, então está tudo bem. Mas se eu entendo como amor, eu preciso ser amada incondicionalmente, daí já não estaria bem neste casamento. Eu teria que receber muito amor. Então, esse é o ponto de que tudo isso, qualquer sensação de historinha na Matrix, é o auto-amor, é achar que vem da historinha, de algo fora, é a sensação de separação que faz eu achar que tudo é uma mentira ou eu perceber que tudo é a minha experiência, ou seja, a verdade da minha experiência, do que eu sinto, do que eu sinto, não do que o fora me diz, né? Se disser, ó, você está numa peça de teatro, vocês vão acordar o espírito de vocês, vocês vão ver que tudo isso era uma ficção, que vocês não estavam criando, vocês só estavam atuando. Quem escreveu essa história, quem montou o cenário, o roteiro, eram outros seres, outras consciências. Você vai dizer, tudo bem, é só que eu estava consciente ali no que eu podia e eu vivenciei plenamente no que eu podia, naquilo que eu tinha. Se agora eu tenho uma outra consciência, ótimo. Importa o que eu estava sentindo comigo. Porque, na verdade, é o que eu estou sentindo comigo, porque só tem um agora. Por isso que cada salto de consciência, cada salto quântico, quando se diz, o que você vivenciou é uma mentira. Bom, na verdade, eu estou vivenciando uma outra verdade agora, um outro ponto de vista. Uhum. Porque é provável que nessa dimensão que eu estou agora, então de consciência na quinta, é provável que exista uma outra, abarcando a quinta, uma sexta mais ampla, o nome que der. Então, eu não vou inventar ou me apegar a um passado. O que eu sinto é o agora. E o que agora eu estou vivenciando é uma expansão de consciência. Então, alguém que diz 5 anos que eu vivenciei com você foi uma mentira, você vai dizer não. O que nós estamos vivenciando agora é uma verdade. E os 5 anos não existem, porque é passado.
Só existe o agora. E o agora é a verdade. Agora você está falando a verdade. Se você está falando a verdade, eu estou vivenciando a verdade. Então, eu estou completamente feliz. Porque eu olho aquilo que eu estou conquistando agora. Por isso que são historinhas da Matrix, fazer uma regressão, ir para um passado, se a gente considera passado, né? Hum. Porque só importa o agora. E mesmo no agora, se eu estou numa linha paralela, ressignificando a linha paralela, que não seja passada, eu estou acessando uma sabedoria que eu não percebia, mas que eu tinha dentro de mim e que agora eu percebo, eu conscientizo para essa linha de tempo. Por isso que a linha do tempo paralela se desfaz, né? Ou a linha de existência, porque não é tempo, né? É paralelo, não é passado nem futuro. Essa linha de existência se desfaz ou ela se aglutina, ela se acrescenta, ela se funde na linha de tempo atual, porque eu trago para a consciência. Então, o inconsciente, que é a zona que estava apagada, se ilumina. E isso é o despertar da consciência. Não existe mais o inconsciente que eu não sabia ele. Agora eu sei o que eu vivenciei, estou sabendo, estou adquirindo toda aquela sabedoria, então toda a sabedoria, e aquilo que tem ali já não faz mais sentido, a historinha de como eu adquiri aquela experiência. A historinha, ela só se faz para que a mente entenda que existe uma verdade, existe um porquê de chegar a tal ponto de ter tal compreensão. Porque se apenas tivesse a compreensão, parece que não se torna verdadeiro. A historinha se faz para que se torne, para que o ser entenda como verdadeiro. Claro que depois não precisa ser mais lembrado, porque é só aquela parte inicial de como que é, liguei a sinapse do que precisava compreender através da historinha, mas depois ela não Tá. se não precisa mais. Então agora o que significa para você a tua existência em Marte? Só tem o agora, né? Então responda no agora. Foi o entendimento de que eu sou comandante e ao ser comandante, eu quero que outros seres também tenham essa liberdade de ser eles. E ao estarem em uma densidade mais baixa, eles não estavam vivendo plenamente. Então você acha que você está certa e que você quer que eles tenham isso, porque você tem a Não, eu não estou certa. Não existe estar certo. então porque você quer. Eu desejo que vivam plenamente. E você faz algo para isso? Eu fiz. O que você fez? Eu me desfragmentei em Marte. Tentando fazer com que eles Sim, ajudar eles. sim. Acabou se tendo dificuldades você. E Sim. chegou a ajudar eles, será ou não? Não me recordo. Me desfragmentei antes da. A sensação é que não. Não. Mas agora que você vivenciou aquilo, como só tem o agora, será que você está ajudando devido àquela experiência de tentar ajudá-los? Não. Não ajudou a sabedoria de que não adianta tentar ajudar os outros, descendo de densidade? Dessa sabedoria, assim, não é sobre a doação, não é sobre o se entregar, não é sobre se dar por inteiro ao tentar ajudar o outro. O outro, ele não precisa de ajuda. Então, os seres que desceram, que se projetaram em consciência da quinta para a quarta dimensão, mudando a densidade do corpo para ajudar os outros que estavam lá, estão se fragmentando e não precisam fazer isso. Nós, os humanos, que é a base da TPC, a gente diz que nós, os humanos, viemos ajudar arcturianos, felinos, que estão aqui na quarta dimensão. Nós, humanos columínicos, não precisa, então. Não é por isso que a gente veio, da quinta para a quarta, como a gente viu na Veio pela sessão. experiência, a gente veio pela experiência. E o ajudar já faz parte da essência deste amor. Ao ser amor, você é como se fosse natural. Nem fazer algo para ajudar. Ao ser amor, você já está emanando essa espécie de ajuda para quem
sente que precisa de ajuda. Mas não é a ajuda a base, mas sim o amor. Mas os seres que vieram com a intenção, como aqui tem uma densidade, como é um pouco mais denso, provavelmente isso que fez com que eles se dividissem e não conseguissem mais voltar ao que eram, né? Você quer dizer que eles perderam a conexão com a A internet essência, cósmica, isso com a multidimensional, essência deles. com a essência deles, né? Aí encontraram vocês, a supraconfederação, alguns comandantes, algumas pessoas que tinham essas capacidades de visitar as linhas de tempo e até o ponto de singularidade, quando eles estavam deixando a quinta dimensão com intenção, eles não vão com intenção, porque essa intenção vai fazer com que vocês se dividam, percam a conexão com a essência de vocês pelo fato de querer se comparar com outro, ou se querer se diversificar, né? Não é uma viagem genuína, é uma viagem com uma intenção, como se existisse o outro, e não de vocês para vocês mesmos, né? A vontade de vocês experimentarem novas partes do universo, novos estados de frequência. É isso? Foi isso que aconteceu, então? Ao existir o outro, existir a comparação, não tá se vivendo plenamente o que importa, viver em si, viver por a sua essência. E ao viver o outro, você não tá vivendo pela sua essência, pela comparação, os sentimentos talvez não tão bons. Mesma coisa do casamento de 5 anos, quando um diz, não, eu não te amei esses 5 anos. E você está comparando a experiência Uhum, dele com a sua, né? sim. O casamento é uma experiência com duas pessoas, mas que cada pessoa dentro tem um relato do que viveu, vivenciou e vive esta união. E este relato é totalmente diferente um do outro, porque cada um tem uma percepção. Assim como cada densidade de corpo tem uma faixa frequencial que a gente encontra seres na mesma densidade com a gente abraça. E mesmo estados frequenciais ou estados frequenciais que possam passar a terceira, quarta, quinta e sexta, mas com que a gente conversa, né, num estado frequencial. Eu na quarta converso com um ser de quarta. Aí eu mudo meu estado frequencial de sexta dimensão, frequencializo, encontro um ser de sexta dimensão. Mas mesmo assim, isso não significa que a gente está vivenciando os mesmos pontos de vista, porque cada um tem a sua assinatura energética, as suas sabedorias, né? Então, todo mundo não vai pensar igual, sentir igual. Vai estar num ambiente onde as capacidades são semelhantes, mas as vivências são genuínas e Podem ser a inerentes a mesma cada ser. experiência, podem presenciar, ter as mesmas experiências relativamente, só que as percepções são diferentes sobre a mesma experiência. Ah, sim. Um pode dizer que está vivenciando uma guerra, o outro pode dizer que está vivenciando uma experiência evolutiva de competição. O outro pode dizer que só está evoluindo e percepções diferentes do que é uma guerra, por exemplo, né? Ou do que é uma evolução, ou uma competição. Sim. Estando nesse mesmo evento, né? Ok, gratidão.